Então, galera, hoje a gente vai falar sobre perdão, né? Algo bastante importante em qualquer ambiente que a gente for, né? Seja no trabalho, seja na família, seja com amigos, seja com vizinhos, né? Esse é um assunto super importante porque vocês conhecem o que a falta de perdão ou a falta de acesso ao perdão pode causar no nosso coração. Então, vou começar lendo o que está em Daniel, capítulo 9, versículo 9, que diz o seguinte: ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão. Ou seja, a capacidade que a gente vai ter de perdoar, seja lá qual for a situação, ela vem de Deus, ela não está em nós. Então aqui a gente já começa, sabe aquele filme de ação que começa já tipo a Guerra dos Mundos com Tom Cruise? É um dos filmes que começa, não tem a historinha que tem, já começa então a palavra já está começando na pauleira já. A gente tem que entender isso, a capacidade de perdoar e de ser perdoado pertence a Deus, não está em nós. Foi isso que Daniel fala. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pertence a Ele. Então, através da força de Deus e não da nossa, que a gente consegue viver o perdão. O perdão é algo que pra gente que é cristão é obrigatório. Não tem como a gente levar uma vida cristã sem perdoar. Só que, juntando as duas ideias que eu acabei de falar, para caminhar com Jesus, a gente vai ter que passar por essas experiências de perdoar e ser perdoado. Senão a gente não vai conseguir caminhar com Jesus. E até porque, como diz Daniel, é nele que está a capacidade de perdoar e ser perdoado. E esse processo, como eu falei no início, ele vai ocorrer no dia a dia, dentro e fora da igreja, dentro e fora da célula. Talvez vai acontecer dentro da célula, talvez vai acontecer dentro do nosso lar, talvez vai acontecer com os nossos colegas de trabalho. E é por isso que a gente precisa viver o perdão. Caso contrário, a gente corre o risco de começar eu vou para outra igreja, eu vou para outra célula, eu vou trocar de família, eu vou trocar de trabalho, eu vou trocar de ambiente, eu vou trocar... Porque ao invés de viver o perdão, de ser perdoado e de conceder o perdão, a gente simplesmente se afasta. A gente começa a trocar de ambiente porque não consegue nem perdoar, nem conceder o perdão. E aí a gente vai trocar de ambiente, lá na frente a gente vai ser ferido de novo nesse ambiente, a gente vai passar por situações de novo nesse ambiente, e aí a gente não vai de novo perdoar, a gente troca de ambiente. A gente vai para outro ambiente, vai passar pelas mesmas coisas. O que vai nos machucar, a gente vai encontrar em qualquer lugar que a gente for, com qualquer tipo de pessoa que a gente conversar. Quando eu falo tipo, eu digo família, amigo, colega de trabalho, vizinho, até um desconhecido. E aí a gente tem que pensar no perdão vertical e horizontal. Para andar com Deus, a gente precisa ter os nossos pecados, nossos erros perdoados por Ele. Isso aqui a gente chama de perdão vertical, entre Deus e o homem. É ali que se inicia. Então, você quer perdoar, você quer conceder perdão, comece na relação vertical com Deus. Você começa buscando força nele para você buscar humildade para pedir perdão, ou mesmo humildade para perdoar, para engolir o orgulho, para perdoar ou pedir perdão. Então tudo vai começar na vertical. Se a gente tentar com a nossa própria força, o nosso próprio sentimento, buscar energia, buscar algo dentro da gente para perdoar, tem uma grande chance que a gente não vai conseguir. E ao ser perdoado por Ele, a gente tem que perdoar o próximo. Vocês lembram daquela parábola do Senhor que perdoou a dívida dos dois homens, e aí um não perdoou do outro e tal? Então, para ser perdoado por Deus, a gente tem que perdoar o próximo. É uma extensão do perdão recebido. Sejam nossos filhos, amigos, parentes, inimigos, conhecidos. E isso é o que Deus espera que a gente faça, que é o perdão horizontal. E olha que bonito, junto o perdão vertical com o horizontal, a gente cria uma cruz. Começa buscando em Deus, termina perdoando o teu próximo. Dessa forma,
o perdão começa a se tornar um costume, um hábito nas nossas vidas e vai tratando o nosso caráter, porque quanto mais a gente se habituar a perdoar e a pedir perdão, mais humilde a gente fica, menos orgulhoso. Faz sentido o que eu estou falando? Deus nos perdoou para que a gente perdoe o próximo. E vice-versa, Deus perdoou o próximo para que nos perdoe também. Então a gente, como cristão, a gente tem que viver diariamente perdão na nossa vida. E viver o perdão consiste em 4 pontos. Eu reuni 4 pontos que eu quero passar para vocês. Primeiro, a gente tem que ser perdoado por Deus. Início da palavra. Segundo, estou fazendo igual alemão já, não estou nem primeiro e segundo. Estou primeiro e segundo. Primeiro, vocês viram já um filme que é do... Não sei se é Os Bastardos Inglórios. Acho que é o Brad Pitt que faz uma cena que ele está no bar, ele fala alemão fluente. Ele é um nazista infiltrado. E aí pergunta se quer uma cerveja. Ele faz 3. Aí descobre que... Aí ele sabe que não é alemão. Porque alemão não faz 3 assim. Alemão faz 3 assim. Aí o disfarce dele cai. Faz assim. Ah, é? Faz assim? Nossa, faz 2 assim e 3 assim. Eu acho tão complicado. Então, primeiro... O alemão faz 2 também? Não, sempre um é assim. O William faz assim, os 2 no meio. Não é nem... Ele quer ser o diferentão. Ele é muito estiloso, Tânia. Não entendeu. Ele é super estiloso. Então, segundo, primeiro, ser perdoado por Deus. Segundo, perdoar a si mesmo. Gravem isso que a gente vai falar disso depois. Terceiro, liberar perdão ao próximo. E quarto, eu tenho uma dificuldade de fazer 4, porque esse dedo não estica. Ah, mas é 4 faz assim mesmo. 4 faz assim. Com 4 em alemão eu tenho muita dificuldade de fazer. E 4, pedir perdão ao próximo. Pedir perdão ao próximo. Vamos lá. Primeiro, ser perdoado por Deus. Esse é o ponto de partida. Segundo, perdoar a si mesmo, liberar perdão ao próximo e pedir perdão ao próximo. Então vamos falar sobre cada um desses. Ser perdoado por Deus. Deus, ele anseia por nos perdoar. Muitas vezes a gente não consegue aceitar. Jesus não escondeu os nossos pecados. Para em algum momento lá na frente, Jesus coloca um lugar secreto, um momento lá na frente, e tira esse lugar para jogar na nossa cara. Não foi isso. Até porque ele não oculta pecado, ele não ameniza pecado, ele não adia o pecado. Ele simplesmente removeu todos os pecados e cravou esses pecados na cruz, através do sacrifício que ele fez. E cravando os pecados na cruz, ele tira isso das nossas vidas. João 1,29 diz o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não falou esconde, não falou adia. Deus, se a gente mantém uma relação íntima com Deus e a gente comete um pecado, a gente pede perdão, a gente está numa situação, Deus não vai puxar aquela cartinha que a gente faz, principalmente marido e mulher, né? A gente tira aquela cartinha assim. Mas em 2019, no dia 3 de junho, você me falou isso, eu nunca esqueci. Não é o que Jesus faz. Ele tira o pecado do mundo. Esse pecado está apagado. Visto que é impossível esconder qualquer pecado de Deus, ele nos orienta a confessar os nossos pecados diariamente e pedir perdão diariamente. Porque todo pecado confessado, desde que, obviamente, acompanhado de arrependimento, gera perdão em nossa vida. É só isso que Deus quer. Senhor, está aqui o meu coração aberto diante de Ti. Eu pequei. Me perdoa. Começa por aí. Lembra o primeiro passo? Ser perdoado por Deus começa por aí. Todo cristão tem que pedir perdão pelos pecados diariamente. É só assim que a gente está numa posição justa diante de Deus, que é o mais importante. E em segundo lugar, coisa que às vezes a gente não entende, é não dar legalidade para o diabo. Quando a gente peca, sabe que peca, e não se arrepende, e não pede perdão, ali abre uma brecha de legalidade. Ali o diabo vai atacar a nossa vida.
E sabe aquela coisa do não tem mentirinha, mentirão? É isso. A mentirinha já é uma brecha. Isaías 59, versículos 1 e 2 diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quando a gente peca, a gente está colocando uma barreira para a gente acessar Deus. A gente não está impedindo Deus de nos acessar, mas a gente está se impossibilitando de acessar a Deus. Só a gente sai perdendo. Só que Deus é rico em perdoar. Olha que bonito isso. Mesmo livro, Isaías 55, versículo 7. Deixe perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então aqui está falando, cara, eu não quero saber se você é pecador, eu não quero saber o tamanho do seu pecado. Larga o pecado, deixa esses pensamentos de lado, te volta para Deus, Deus te perdoa, porque Ele é rico em perdoar. Perdão e arrependimento cancelam o direito legal que Satanás tem de agir contra a vida de qualquer pessoa. Romanos 8, versículo 1 diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você sabe qual é a tradução da palavra diabo? É o acusador. Quando a gente pega aquele trecho de Deus falando com o diabo sobre Jó, a maneira que a Bíblia se refere ao diabo é o acusador. O que o acusador quer? Uma condenação. Se a gente deixar essa brecha para ele é o acusador, ele é o Ministério Público. Ele é que vai chegar e falar: isso aqui, ó, tem um pecado aqui e eu quero te acusar. E se a gente não perdoar, a gente vai passar pela condenação, que vai trazer consequência. Amém? Romanos 8:1, vou ler de novo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se nosso coração está no lugar certo e a gente pratica o perdão, nenhuma condenação há. Segundo, quem é que lembra o segundo? Primeiro era encontrar perdão em Deus. Segundo, o que era? Alguém lembra? Perdoar a si mesmo, exatamente. Isso aí. Muitas pessoas, mesmo reconhecendo seus erros e sabendo que Deus perdoa, não conseguem se perdoar. Eu tenho certeza que eu não fui o único que passei por isso já. E aí, quando a gente não consegue se perdoar, a gente carrega fardo. A gente cobra de si mesmo uma perfeição absurda. Como se a gente fosse santo e por ser santo é que a gente merece a salvação. Que não é assim, a gente não merece a salvação é de graça. A nossa parte é praticar o perdão. Se Deus já nos perdoou, a gente precisa aceitar isso como um presente. Deus nos perdoou. Deixa isso de lado. A gente tem que parar de se culpar pelos erros do passado. A não ser que você ainda não confessou aquele pecado e não pediu perdão. E não está arrependido. Bom, então é hora de fazer isso. Mas se você se apresentou e abriu o coração e se arrependeu, Deus já te perdoou. Atos 17:30 diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Quando a gente conhece Jesus e se arrepende dos nossos pecados, a gente passa a não viver mais nos pecados, na ignorância, como eu acabei de ler. A ignorância espiritual é que nos leva a pecar. A cegueira espiritual que falamos nas células, acho que 2 semanas atrás.
E aí a gente fica nesse limbo que a gente fica nos remoendo e nos torturando com os erros do passado. Se Cristo já nos perdoou e pagou o salário do nosso pecado com a própria morte, a gente não tem nem o direito de não se perdoar. Isso aqui é chave, pessoal. Se a gente entender isso, se Jesus morreu pelo meu e pelo teu pecado, para nos perdoar, porque foi isso. Jesus morreu para tirar o pecado do mundo. Tirando o pecado do mundo, a gente tem acesso à salvação. Se Jesus morreu pelo nosso pecado e já nos perdoou, a gente não tem nem o direito de não nos perdoar. Se Jesus, que teria motivos coerentes e suficientes para não nos perdoar, se ele escolheu nos perdoar, ele se dispôs a nos perdoar, nos isentar de toda a culpa. Então a nossa obrigação como cristão passa a ser cooperar com Deus. E para cooperar com Deus, se ele está dizendo, meu filho, você foi perdoado, e já fica, não fui perdoado não, Deus. Não, eu te perdoei, eu morri na cruz por ti. Não importa. Eu quero carregar essa culpa. Eu não quero ser perdoado. A gente não está nem levando uma vida cristã. A vida cristã é cooperar com Deus, cooperar com seus planos, cooperar com seus propósitos. E se ele está dizendo, meu filho, você já pediu perdão e ele tá lá, o teu pecado está lá pregado na cruz agora. Largue esse fardo. Deixe isso para trás. Se a gente não faz isso, de alguma forma, a gente está, inclusive, sendo bem drástico, desprezando a obra de Jesus na cruz. Ele morre pelo teu pecado e você diz, eu não quero esse perdão. Terceiro, quem lembra que era o terceiro? Perdoar o próximo. Exatamente. Perdoar o próximo. Mateus 6, de 12 a 15, diz o seguinte, vocês vão lembrar porque a gente tem feito isso ultimamente na célula. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Cara, olha que loucura isso aqui. Isso aqui está dizendo que se eu não perdoar alguém que me machucou, que me feriu, que me ofendeu, se eu não perdoar alguém, eu também não vou ser perdoado. Então não é só eu não perdoar a mim mesmo, eu estou desprezando a obra da cruz. Eu não perdoar, eu também estou desprezando. Porque Jesus também morreu pelo pecado daquela pessoa, a qual ele espera que eu perdoe. Ao longo da nossa vida a gente acumula assim, experiências boas e ruins. As boas é para a gente guardar, é aquela memória boa para a gente... Sabe quando a gente pega foto antiga dos nossos filhos, quando a gente era jovem, a gente tem aquela lembrança gostosa? É para isso que a gente guarda as coisas boas no nosso coração. As ruins, a gente tem que entregar para Deus e acompanhar essa entrega de um pedido para que Ele ensine o que é de bom daquilo de ruim para a gente aprender, mas a situação de ruim em si a gente deixa de lado. Tá entendendo? As boas a gente guarda no nosso coração para reviver isso, nos trazer os momentos de alegria. As ruins a gente fala, Deus, o que eu aprendo daqui? O aprendizado eu guardo, mas a situação eu largo. A gente não pode guardar as coisas no coração. Existem pessoas que vão acumulando mágoas, guardando cada frustração da vida, cada ferida, vão guardando seu coração na sua alma. Só que a Bíblia diz que o nosso corpo é um tabernáculo, é a casa de Deus, onde Ele habita através do Espírito Santo. Então, dessa forma, a gente pode comparar o nosso corpo com uma casa, com vários cômodos, em que os olhos são as janelas da alma. E aí o coração
é o lugar secreto da casa. Aquele quarto da bagunça que só o dono entra. Não sei se vocês lembram de Friends, quem viu Friends? Tem uma cena que a Mônica é super organizada. É a loucura da limpeza, da organização. Aí ela tá lá casada com o Chandler. E aí um dia ele descobre que tem uma porta, eles tomam conta. Já tá na 6ª temporada do coisa, eu acho, da série. Aí ele fala, pois é, a gente nunca falou dessa porta. Passou, sei lá, 6 temporadas, eu acho. A gente nunca falou dessa porta. Ele vai lá, abre a porta, aí tá uma bagunça e ela morre de vergonha. Por quê? Porque ela é organizada da turma, a da limpeza da turma. Ali é o nosso coração. A gente coloca a aparência para todo mundo, a casa bonita, limpa, tudo no seu lugar. A gente pega tudo rapidinho e joga lá dentro, né? O que a gente não quer que os outros descubram, a gente joga dentro daquela sala e fecha ela. Ali é o nosso coração. Então, o coração não é uma área comum da nossa casa, onde todos têm livre acesso. Ele é um lugar secreto, profundo. E só Deus que sonda o coração é o que vai te conhecer profundamente. Só que deixa eu te falar, se você continuar colocando essas coisas ruins no seu coração, o coração, o que a Bíblia diz? Ele é enganoso. Ele vai te enganar. A gente tem que buscar o Espírito Santo para nos alertar do engano. Uma pessoa que usa o coração como um dos cômodos para guardar feridas e mágoas, vai chegar uma hora que está tão abarrotado, que tem tanta mágoa lá dentro, é tanta mágoa que, inclusive, as mágoas mais recentes estão até por cima das mágoas mais antigas. A pessoa nem enxerga a mágoa mais antiga, mas ela está guardada no coração. E sabe o que vai acontecer? Isso é o que vai causar mal, amargura, rancor, raiva, tristeza. Nosso coração vai estar contaminado. Se eu estiver no meu quarto secreto lá, tudo que é tipo de coisa, daqui a pouco tem comida estragada, aquilo aí vai contaminar o ambiente. Dentro do nosso coração é da mesma forma. Se a gente ficar guardando essa mágoa, ficar guardando todas essas coisas ruins, o nosso coração vai ser contaminado. Provérbios 4:23. Provérbios, você sabe que são ensinamentos para a vida, né? Uma filosofia. A gente conta ali um livro de filosofia na Bíblia. Olha o que diz em Provérbios 4:23. Levem isso aqui para casa de vocês hoje, amém? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então está falando de tudo que você tem que guardar, de tudo que você tem que proteger. Protege o teu coração. Alguém que não guardou o coração contra a entrada do mal, acaba vivendo dessa forma rancorosa, cheia de feridas, dessa forma frágil. A qualquer momento essa pessoa vai explodir. Assim como o quarto, se a gente continuar enfiando coisa lá dentro, chega uma hora, a porta quebra porque tem peso demais e vem tudo para fora. A pessoa que colocou coisa ruim demais lá no coração, uma hora explode. E quando explode, sai da frente. Igual o roupeiro. Igual o roupeiro. Igual o meu roupeiro. Exatamente. Em Portugal nós dizemos, a boca transborda do coração. Tá cheio, exatamente. Foi, Gê? Amém. Eu ainda comecei o desapego. Então, se a gente quer limpar o coração, a gente tem que começar a falar das coisas agradáveis. Porque é lá que a gente tem intimidade com Deus, é nesse nível. Bem como a Tânia falou, a gente é conhecido por aquilo que sai do nosso coração. A boca fala, o coração está cheio. Olha o que está em Mateus 5:8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Cara, se nosso coração está limpo, olha que coisa maravilhosa, a gente pode ver a Deus. Se a gente seguir guardando essas coisas no nosso coração, a gente está virando o rosto
a gente não quer mais ver Deus. Quarto e último. Alguém lembra o que é? Perdoar, exatamente. Pedir perdão. Exato, pedir perdão ao próximo. Não, perdoar o próximo. Não pedir perdão. Perdoar. Não foi isso? É o terceiro. O quarto é pedir Ah, perdão isso. ao próximo. Isso aí. Antes da gente pular pro quarto, só para reforçar. Só tem uma escolha certa, galera, que é perdoar. Perdão é abrir mão de se sentir magoado, é abrir mão da própria justiça, é chamar a misericórdia de Deus em qualquer situação. Por isso que para perdoar a gente precisa de Deus. E tem uma diferença enorme, e eu falo isso do fundo do meu coração, tem uma diferença enorme dizer se eu consigo perdoar ou se eu quero perdoar. Deus não quer saber se a gente consegue. A resposta ele já conhece. O que Deus quer saber é se a gente quer perdoar, se a gente está interessado em perdoar. Porque é somente na força dele que a gente verdadeiramente consegue alcançar isso. Eu nunca vou esquecer, estava numa reunião uma vez com o líder do Ministério Recri da Bola de Neve, o Boris, lá de São Paulo. E ele estava contando uma história de um cara que roubou da empresa dele. O cara roubou R$1 milhão da empresa dele. E a gente entrou na história do perdão e ele falou assim, cara, o que eu quero fazer, eu quero matar ele. A minha vontade é matar ele, mas isso é o meu coração. Eu, como cristão, tenho que perdoar ele. Então não me resta outra alternativa, eu tenho que perdoar. É isso. Não é se eu consigo, é o que eu quero. Às vezes a gente não sente no nosso coração de perdoar. Mas a gente tem que querer. Querer não é sentir. Amém? Então, quarto, vocês tinham falado, pedir perdão ao próximo. E aí vamos lá. Mateus 5, 23 a 26. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Lembra do acusador? Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Se você sabe que existe algo com alguém, com o teu próximo, que tenha contra você alguma coisa que te feriu, que te magoou, você precisa ir até lá e pedir perdão. Jesus nos ensina isso. Não pode haver diferença entre a gente. Perdoar e liberar perdão é desejar com sinceridade o bem ao próximo. Abençoar, não amaldiçoar. É restituir o prejuízo espiritual material causado a outra pessoa. Gênesis 12, 3 diz o seguinte: e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu tive um chefe uma vez que era terrível, desrespeitoso. Era muito ruim trabalhar com ele. E eu tinha aversão. Eu orei para Deus e falei assim: Deus, abençoa ele. Transforma ele numa pessoa mais poderosa dentro da empresa, uma pessoa mais rica, mas em outra empresa. Eu estava sendo sincero. Eu não queria trabalhar com ele, só que eu não podia sair da empresa. Então eu pedi para ele ser mais rico, ter um cargo melhor em outra empresa. Não sei se Deus atendeu o meu pedido ou não, mas ele saiu da empresa, foi para outra empresa maior, com um cargo maior, para ganhar mais dinheiro. Amém? Eu não preciso dizer que é amaldiçoado, vou orar para cair fogo do céu sobre a tua cabeça. Te levantou contra o justo, a justiça de Deus vai cair sobre ti. Se levantou contra o ungido. Não. Que seja mais rico, mais importante, mas em outro endereço. Amém? Então
Então, o processo do perdão, galera, pra gente encerrar, o processo do perdão começa no coração e se dá nas seguintes etapas. Aceitar que existe um problema real. A gente tem que aceitar, parar de negar que existe um problema, que existe uma mágoa, que existe um rancor, que a gente guardou aquela cartinha para puxar contra a pessoa. Se arrepender e confessar esse problema diante de Deus. A cartinha a gente tira do bolso, mas não para falar a pessoa. 2019, dia 23 de junho, às 10h15 da manhã, você me falou isso. Você puxa essa cartinha e apresenta para Deus. Deus, eu tenho essa cartinha guardada aqui. Que em 2019, no dia 23 de junho, a pessoa me falou isso, isso e isso. Reconhece que existe problema. Confessa isso para Deus. Você tem que querer a cura e pedir o perdão a Deus por esse problema. Receber o perdão de Deus. E por fim, liberar o perdão ao próximo. Ou pedir o perdão ao próximo. Que não apenas aprendamos a respeito do perdão, mas que a gente possa viver fazendo dele algo diário em nossas vidas. Ao viver o perdão, a gente está purificando o nosso coração. Por isso que eu tentei explicar metade do tempo aqui. Depositando a nossa confiança em Deus, o único capaz de julgar de maneira perfeita e imparcial. A gente deve lembrar que, ao fazer... um detalhe, por que Deus é o único que consegue julgar de maneira perfeita e imparcial? Porque Ele é o único que sabe de todas as coisas. Um primo meu me falou uma coisa muitos anos atrás, que é muito verdade. Ele fala assim, uma história contada de um lado só não é uma história, é uma versão. Então, uma situação que levou a gente a se machucar ou machucar alguém, que só a gente observa, é a nossa versão da história. Deus, Ele é o único que conhece as duas versões. Por isso que Ele é o único capaz de julgar imparcialmente. A gente não sabe o que se passou na cabeça, na vida de outra pessoa para nos ferir ou gerou uma situação que a gente feriu essa pessoa. A gente deve lembrar que ao fazer isso, abrir mão de ser juízes, aceitar o que Deus deseja, e isso vai ser precedido de misericórdia, graça e amor. Então, galera, que o perdão seja a norma nas nossas vidas, amém?